Me impactou muito fortemente a palavra do Fux. Positivamente, eu fiquei muito bem impressionado com o Fux. Muito bem impressionado, porque naquela pressão que ele estava sentindo ali, ele ter se levantado como ele se levantou, disse inclusive que o juiz não era eleito, que não era para fazer protagonismo, que estava errado, que o judiciário estava pagando um preço muito caro. Você deve ter assistido, deve ter ouvido quando ele disse isso. E finalmente ele diz, olha, não concordo, estou aqui lhe dando uma explicação, ministro Alexandre, eu não vou propor uma pena menor. E tem mais, com relação ao Mauro Cid, são 9 delações, para mim não existe nenhuma. Então, vamos esquecer, ó, quem for culpado que seja condenado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou a favor de ninguém que tenha atentado contra a democracia, não estou dizendo que houve atentado contra a democracia, porque do que eu vi da televisão, eu não percebi assim, havia uma bagunça lá, um monte de gente que tem que ser punido mesmo. Aquele quebra-quebra não pode ficar de graça. Mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero é o seguinte, se eu estou acusando alguém, eu estou acusando o Braga Neto de participar de uma tentativa de golpe. Faço uma busca e apreensão na casa dele. Eu não posso aceitar que se receba denúncia contra ele sem que o que foi apreendido no computador dele, que pode beneficiá-lo muito, não esteja no processo. Não posso aceitar. Não posso aceitar. A Constituição fala em ampla defesa. Não fala em ampla acusação, não. Fala em ampla defesa. A acusação é limitada. Realmente limitada. A acusação é limitada. Ela não pode inovar, por exemplo. É limitada. Feita a denúncia, o promotor tem que ficar ali dentro. A defesa pode botar a tese que quiser, porque ela é ampla. E é no mundo inteiro. Isso é um benefício para a sociedade. É óbvio. É uma garantia. Mas o Ministério Público é um representante da sociedade? Sim, sim. Num papel duplo, o papel duplo é constitucionalmente previsto para um duplo papel. O Ministério Público é fiscal da lei, mas quando ele não é fiscal da lei, ele é o acusador, porque a ação pública ele é privativa, a legitimidade é da titularidade da ação penal pública, é do Ministério Público. Então, quando ele está como acusador, ele é parte. Aí ele é parcial, ele é parte. Então, ele tem essas duas funções. E acho que convivem muito bem. Eu acho que convive muito bem. Eu acho, por exemplo, no Ceará, o Ministério Público convive muito bem com isso. Nós temos, aliás, no Estado do Ceará, um Ministério Público muito bom, muito melhor do que o que está se vendo lá no Supremo. Aqui no Ceará, eu não tenho visto, e é preciso, às vezes, a gente também reconhecer isso. O trabalho do Ministério Público aqui no Ceará tem sido louvável. Eu não tenho visto arbitrariedades cometidas pelo Ministério Público do Ceará. Não tenho visto. E eu gosto de aplaudir isso, porque eu acho que é importante. Doutor Cândido, essas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra esses réus, elas carecem de perícia ou não? Não, eu não conheço assim a fundo para fazer essa afirmação. Eu acho que ela não é completa. O que me parece, o que me preocupa é o fato de não ser completo. Nós acabamos de dizer aqui. O advogado do Braga Neto disse que não conhece o que foi coletado na casa dele. E a explicação do relator foi, mas isso também não está sendo usado contra ele. Sim, e se ele quiser usar a favor? Se ela for benéfica a ele, a denúncia podia nem ser recebida contra ele, dependendo do que tenha lá. E outra coisa, a polícia tem o direito de selecionar a prova que quer botar antes ou depois do recebimento da denúncia? Claro que não. Doutor Cândido, o senhor falou aí da história do Senado da República. Vai para lá, muita gente, quase todos não sabem quais são as suas funções realmente, atribuições, o que é que faz o Senado da República. E aí eu me lembro aqui de fazer uma comparação. Hoje, uma parte dos operadores do direito estão defendendo aqui essa posição do ministro Luiz Fux. Mas até bem pouco ele era criticado por outras decisões dele. Por exemplo, sentou em cima lá de um processo de pagamento de auxílio domicílio para juiz, passou 4 anos aí, 5 anos, não sei quanto, né? Será que os defeitos que temos hoje na magistratura
não são defeitos que vêm lá do curso de Direito? Sim. Você está se formando muito mal o advogado, porque as escolas parece que não entenderam ainda que as escolas de Direito são as únicas escolas que só elas formam os integrantes de um dos 3 poderes da República, né? Você pode ser presidente da República sendo torneiro mecânico, como o presidente Lula foi no seu primeiro mandato, sem ter nenhuma formação universitária. Mas você não pode ser juiz, desembargador, ministro, procurador da República, sem que não seja advogado. Tenha passado no formado em Direito. Formado em Direito. Ter lá passado num curso de Direito. Será que o erro não está aqui na base? Sua observação é interessante, mas eu te digo mais, não só os cursos de Direito suprem integralmente um poder da República, que é o Judiciário, como também são responsáveis por outra parte grande do Executivo, que é o Ministério Público. Todos os promotores... Eu falei procurador, exatamente. Todos os membros do Ministério Público também são formados lá. Né? Obviamente... Todos os operadores do direito. Claramente que nós temos que melhorar a grade dos nossos cursos de Direito, elas estão sendo aperfeiçoadas, etc. Mas eu penso que o problema não está aí, não. O problema está no desequilíbrio de pesos e contrapesos. No momento em que você desequilibra isso, ou o Poder Executivo engole o Judiciário, ou o Judiciário engole o Legislativo, ou o Legislativo engole o Executivo, os freios e contrafreios, eles precisam existir, independente da formação. Ter uma formação jurídica melhor, adequada, é importante. Mas você pode formar do jeito que você quiser. Entregou o poder sem os sistemas de contrafreios, não dá. Por exemplo, Edson, veja o seguinte, há quanto tempo o Judiciário vem legislando? Há quanto tempo? Tem uma entrevista que está no YouTube, do Mangabeira Unger, com o Barroso, em que ele fala sobre o ativismo, e o Barroso diz que no Brasil não tem o ativismo ruim. Aí ele pulou em cima dele. Claro que tem, tem. E falta o quê? É porque é o seguinte, você usa a frase, os pais da República. Eu acho que enquanto nós não tivermos mais critérios na eleição dos nossos deputados, federais principalmente, mas estaduais e vereadores também, mas fundamentalmente dos senadores da República, pela atribuição que a Constituição deu ao Senado da República, nós não vamos ter uma república equilibrada e harmônica. Não haverá. Não tem como. Porque o principal papel de equilíbrio dessas forças foi entregue ao Senado. Quando você falou que a indicação, quem escolhe os ministros do Supremo são os senadores, é o Senado quem escolhe. Não é só isso, não. Os embaixadores, Tribunal de Contas da União. O papel do Senado é vital na estrutura jurídica brasileira, institucional brasileira. É fundamental. E as pessoas não entenderam isso ainda. Não entenderam. As pessoas não perceberam como ter uma representação. Só são 3 para o Estado. Veja a concentração de poder que você dá e de atribuição que você dá a essa casa parlamentar. Você tem 503 lá na Câmara dos Deputados e só 81 aqui. Olha, com muito mais atribuição do que o da Câmara. Muito mais atribuições. As atribuições são muito maiores. Com exigência de idade. Então, se as pessoas não começarem a pensar nisso, diz, olha, não basta que alguém seja popular, seja gente boa, não. Ele tem formação, ele tem estorvo moral, ético, e tem conhecimento, tem cultura. Não precisa ser cultura jurídica, não. Tem cultura, tem uma pessoa que tenha leitura, tem experiência de vida, ser uma pessoa que compreenda o funcionamento do país para estabelecer esse diálogo necessário em uma democracia. É isso que nós temos que discutir. Olha o papel do Senado americano. O Senado americano hoje lá não tem ruptura. Nunca houve. Agora, olha as figuras que estão lá. Então, o Senado da República, os presidentes americanos têm um respeito profundo pelo Senado. A Suprema Corte americana
tem profundo respeito pelo Senado. Os presidentes da República quase todos saem de lá. Poucos vêm direto de governador, como é o caso do Bush pai, o filho, o Clinton e tal. A maioria vem do Senado. Barack Obama veio do Senado, né? O atual vice-presidente também é senador. Então, é de lá que vem. Então, essa Casa Legislativa, ela precisa ser vista pela população com mais cuidado. Com mais cuidado. Ser senador não é para ser um privilégio, é para ser uma missão. É para ser uma missão. Quem vai para o Senado, diz assim, eu vou lá, mas vai ser uma missão. Eu não vou ter boa vida, não posso ter boa vida. Por quê? Porque o papel, as atribuições da casa que eu vou participar são muito importantes. Mas depois que o senador Vigílio disse que lá era o céu, as pessoas querem ir para lá sem morrer, né? Vão para lá. Diz que é até melhor, porque diz que não precisa morrer, né? Não precisa morrer, né? Pois é, esse é que está o erro. Esse é que está o erro. Esse é que está o erro. E outra coisa que precisa ter muito cuidado, quem é o suplente que você vai botar na sua chapa? Quem é o suplente? Ele está à altura? E se por qualquer razão o titular precisar sair, o suplente estará à altura? Porque a vaga vai ficar lá. E tem que ser preenchida. Então, é muito sério. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nos estados, as assembleias legislativas, escolher uma boa Assembleia Legislativa que consiga fazer o contrapeso, ainda que o governo tenha maioria, mas com pessoas que não sejam adesistas de primeira hora, que estejam sempre com capacidade de questionar, é fundamental, é muito bom para fazer a crítica ao próprio governador. E no âmbito federal, o Senado da República, não tem dúvida nenhuma, o papel dele é fundamental. Agora, é difícil a gente chegar lá, porque a mentalidade do político que é o dono do cartório, que é o partido, né? ele escolhe tendo como... escolhe as pessoas pelo que elas podem ajudá-lo, né? Mas o cidadão, o eleitor, não é obrigado a votar. Sim, mas se ele não tem outras opções, quer dizer, são poucos os brasileiros que têm essa qualificação de chegar ao Senado, de ser deputado federal, de ser ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, que querem ser. Olha, eu acho que político profissional não devia ser senador. Vou lhe dizer por quê. Porque ele chega com tanto compromisso lá. Se você tivesse um Senado de profissionais já bem-sucedidos nas suas carreiras, já com experiência de vida, alguém que foi um médico muito bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido. Bem-sucedido não é que tenha ficado rico, não estou me referindo a isso, não. É que tenha construído, tenha ajudado a construir, tem experiência de vida. Nós construiríamos bem a figura do Senado como órgão moderador, como órgão de amortecimento das emoções e tal, aquele órgão que chegasse ali com... Lá não é para ter ninguém adolescente, não é para ter adolescente, até porque só chega com 35 anos. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar, porque a gente tem que jogar também um pouco da responsabilidade da crise que está aí no eleitor. O eleitor precisa ter essa consciência. Parar de fazer, porque a gente vê, inclusive em pessoas letradas, que por qualquer conveniência está votando aí, apoiando alguém por pura conveniência pessoal. E eu acho que isso precisa acabar. Nós pagamos um preço muito caro no Brasil por isso. O senhor falou aí... O Brasil está muito dividido. O senhor falou aí em ética e falou que o Senado devia ser composto não por políticos profissionais. Mas nós já tivemos lá políticos profissionais que representaram bem os seus estados, em vários estados. Nós temos aqui exemplo. O Lúcio Alcântara, por exemplo, está aí, chegou lá no Senado, depois de ser deputado federal, né, depois de ter uma atuação política muito grande aqui no estado. E foi um bom senador da República. Sim, mas o Lúcio Alcântara é, sem dúvida nenhuma, um grande político, um grande homem. O Lúcio é médico, não é?
Tem uma cultura, tem uma... ampla. Seu nome, Cid é engenheiro, foi prefeito, depois foi governador, tem toda uma bagagem. É isso que eu estou dizendo. Político profissional, que eu estou dizendo, eu talvez tenha me expressado mal. Assim, não é lugar para carreirista, vamos dizer assim, alguém que seja de uma nota só. É preciso que tenha, mas você tem muita gente que militou sempre na política, mas em diversas áreas. O Cid foi, por exemplo, estou dando exemplo do Cid, porque fica parecendo que podia ser referente a ele, não é? Como o Camilo também não se aplica, porque foi secretário, foi governador, tem certa experiência. Não, mas a gente tem muita gente que está pensando em ir pelo cargo, pelo fato que é o como é que o Virgílio Távora disse? Ir para o céu sem morrer. Isso não pode ser. É disso que nós estamos falando. Mas a razão pela qual eu queria conversar com você sobre isso é a necessidade da gente cobrar mais do eleitor. Eu acho que o eleitor tem que pensar sobre isso. Você já pensou se nós tivéssemos hoje ali uns 10 senadores que resolvessem chamar o Supremo para um diálogo? Chamasse, olha, peraí, está errado. Vamos fazer organizadamente. E aí chamar o debate público que está acontecendo. Numa audiência pública dentro do Senado, com a presença dos senadores. Mas quem é que vai fazer isso hoje lá? Quem é que tem essa formação para conduzir um debate dessa ordem? Se eles não têm condições de fazer nem a sabatina que deveria ser feita, né? Então você arrematou o que eu queria dizer. É exatamente isso. Esse é o problema. Há quantos anos a gente tem visto aí o legislativo sendo engolido pelo judiciário no ativismo? O senhor está fazendo esse discurso de que o Senado devia ser uma casa de gente preparada, mas por que a academia é distante da política? A academia. O senhor foi reitor da Universidade Federal do Ceará. O que a Universidade Federal do Ceará constrói para mudarmos o pensamento do eleitorado, para mudarmos a ideia dessas lideranças políticas que, mesmo se fazendo restrições a elas têm condições de escolher melhores nomes para disputar isso. Por que a academia fica distante disso? A academia não fica distante, não. Ela não consegue se aproximar, por mais que tente. Se promove dentro da academia discussões de alta relevância, teses. Curso de Direito tem teses maravilhosas. Mas estão enclausuradas, né? Não, é porque você não consegue. O mundo político não está interessado em ouvir. Não está interessado em ouvir. Não é tão simples assim. A academia faz o que é possível. De outro lado, as nossas universidades federais estão devidamente aparelhadas. Há algum tempo elas estão sendo aparelhadas. Você imagina que quando eu fui indicado reitor, eu fui o primeiro reitor de uma universidade grande, das maiores universidades, a UFC é a sexta universidade, que não era ligado diretamente ao PT, por exemplo, um partido de esquerda. Eu não tinha ligação a nenhum partido assim. Eu sou afiliado a partido político, mas nunca fiz militância política. Nunca fiz. E sempre fiz minhas críticas abertamente. Por exemplo, muita gente se censurou porque, quando eu fui indicado, muita gente cobrou. Mas você reclama muito do Sérgio Moro, critica muito. Eu ouvi isso enquanto eu estava lá lutando e tal. Teve gente que printava e dizia, mas você era contra... Na época, o Sérgio Moro estava no governo. Você era... Não, ele ainda era... Ele já era ministro. Já era ministro. E eu dizia, não, eu mantenho minha posição, eu não apago nada do que eu digo e mantenho o que eu digo, porque eu acho que a crítica tem que ser feita, como continuo fazendo. Doutor Cândido, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre bom conversar com o senhor. E obrigado, amigo. Tenha vontade de entrar na política. Rapaz, eu tenho recebido alguns convites, eu estou analisando aí, viu, Edson? Estou analisando sinceramente, eu teria vontade, mas isso não depende. Você não pode ser candidato seu. Eu precisaria ter teria que construir. Muito obrigado, doutor. Obrigado.